medo, todo preconceito, todo achismo, Senhor, que seja desfeito na autoridade do poder do nome e do sangue de Jesus, e que prevaleça a Tua palavra em nossos corações. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite, e te glorifico, e que todos digam graças a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo a campanha das unções com óleo, e eu tive a oportunidade de iniciar e hoje tive a oportunidade de finalizar essa campanha, não é? E hoje nós vamos falar sobre a prosperidade de Deus. E eu dei um tema para essa mensagem: a prosperidade, ela vem de Deus. Repita-se comigo: a prosperidade, ela vem de Deus. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor é quem enriquece. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor nos seguiria e nos alcançaria. O salmista Davi diz que fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia diz que a alma generosa, essa prosperará. A Bíblia diz que quando nós recebemos ao Senhor Jesus, nós recebemos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Então eu compreendo através desses versículos que nós já temos a prosperidade do Senhor quando nós somos colocados como filhos de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Você recebe a bênção da prosperidade sobre a sua vida. O que acontece hoje é uma confusão de conceitos sobre prosperidade. As pessoas hoje atrelam prosperidade a bens materiais, ao carro do ano, a uma casa própria. Tem pessoas que chegam ao disparate de dizer: você vive de aluguel? Você não é próspero. Nossa, você não conseguiu ainda sua casa própria? Cadê a prosperidade do Senhor da tua vida? Uma vez eu tive o desprazer de ouvir uma pregação na televisão, não vou falar o nome aqui por uma questão ética, e naquele o pastor dizia assim: olha, irmão, se você todo dia só come ovo, que é o disco voador, você tem que repreender o devorador na tua vida, porque a prosperidade não chegou, porque Deus tem pra gente filé mignon. Então você só é próspero se você tiver um prato de filé mignon dentro da sua mesa. Você só é próspero se você conseguir fazer uma compra de R$1.000 por mês. Querido, a prosperidade não está atrelada aos seus bens materiais, mas a prosperidade está atrelada à suficiência do Senhor e o sustento de Deus sobre a tua vida. A você não passar a necessidade. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não ter falta de nada. E cada um de nós sabemos qual é a nossa necessidade. E Deus conhece. O apóstolo Pedro diz que ainda antes de você abrir a sua boca para falar, ou para pensar, ou para pedir, Deus já conhece tudo que vai na tua mente e conhece as suas necessidades. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, 11 e seguinte, do 11 ao 14 seguinte, ele fala que hoje passo por escassez, mas sei estar no pouco, sei estar na pobreza, sei estar no muito, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga para o irmão que está ao seu lado: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém, queridos? O apóstolo Paulo sabia o que era passar dificuldades. Ele entendia o que era uma tribulação. Ele entendia que a prosperidade não era passar por uma escassez, mas a prosperidade é saber que Deus vai enviar o sustento. Porque Deus é aquele que envia o maná diário. Não vai faltar a farinha na panela, não vai faltar o azeite na botija, enquanto o Senhor não fizer chover sobre a face da terra. Isso é ser próspero. É saber que tem um Deus que não esquece de você, que tem um Deus que cuida de você e que zela pela palavra dele para fazê-la cumprir. Então daí eu percebo que ainda que eu passe por dificuldade, que ainda que eu precise de um auxílio de alguém para pagar minha luz, meu telefone, ainda que eu esteja procurando um emprego, que eu não tenha terminado a minha faculdade, não significa que eu não sou próspero, significa que eu estou passando pela minha provação, mas Deus vai me dar vitória, e isso vai trazer na minha vida crescimento, porque Deus vai mostrar que Ele é Deus.
Irmão, quando Deus quer colocar o servo dele no lugar, não tem título, ele pega e coloca. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que não têm nem seu segundo grau e ocupam posições em empresa, que tem gente que tem faculdade, pós-graduação e não ocupa. Isso é prosperidade do Senhor. Isso é a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. E a porta que Deus fecha, homem nenhum pode abrir. Então vamos desmistificar o mito da teologia da prosperidade, no qual muitas pessoas acham que prosperidade é você ter acúmulo de bens materiais. E se você buscar na etimologia da palavra, do latim e no grego, prosperidade significa a favor da esperança. A favor da esperança. E é isso que a gente vive. Jesus nos prometeu que com Cristo nós teríamos uma vida em abundância. Sabe o que é ter uma vida em abundância? É ter uma vida completa. Uma vida que você está satisfeito, que você coloca a mão e diz: eu estou feliz com o meu arroz, com o meu feijão, mas eu tenho a minha saúde, não me falta alegria, eu tenho os meus filhos sentados à minha mesa, bendita é a minha família, bendita é a minha posteridade, a minha família é reconhecida como família bendita do Senhor, então eu sou uma pessoa próspera. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele diz: se tens o que comer e tens o que vestir, estás, pois, contente. E por que a gente vive uma selvageria do capitalismo? Um consumismo. Compra uma roupa, acha que ela já usou uma vez, já não serve para usar de novo, e caramba, eu usei essa roupa hoje na pregação, amanhã eu vou para um aniversário e vou usar a mesma roupa, e se eu botar no Facebook, a pessoa já viu aquela roupa, vai ver de novo, que vergonha. A roupa não é descartável, e nem o seu dinheiro perdeu o valor. Amém, queridos? E ninguém aqui precisa fingir ser uma coisa que não é. Então a gente tem que dar valor àquilo que nós temos. Eu vejo muitas vezes jovens que estão no seu ápice dos seus sonhos, que tem que sonhar, mas que muitas vezes desvalorizam o pequeno, pensando só no grande. Que muitas vezes tem raiva dos seus pais, da sua mãe, porque não consegue lhe dar aquilo que quer e acha que é inferior a alguém. Você não é inferior a ninguém, porque você é filho do Rei Jesus. Você é filho daquele que é dono do ouro e da prata. Você tem que acreditar nisso. Hoje, em pleno feriado, eu estava sentada assistindo um pouquinho de televisão, no final da tarde, e aí um grande ator americano, não sei se vocês conhecem, George Clooney, estava com a sua esposa grávida de gêmeos. E aí, naquela linha de fofoca lá, que estava passando na televisão, a Mara Maravilha lá sentada, rindo, conversando, tinha mais o que fazer, né? Feriado, eu estudei o dia inteiro, fui lhe ver. E aí ele disse assim, o repórter falou que ele ia gastar 4 milhões de reais. 4 milhões de reais só para poder alugar o melhor maternidade dos Estados Unidos para ser exclusivo para sua esposa ter os bebês. E se acha um homem próspero. Henrique Batista, ele era o 7º homem mais rico do mundo. E aonde foi parar a sua prosperidade? No complexo penitenciário de Bangu. Sérgio Cabral roubou. E aonde foi parar a sua prosperidade? No complexo penitenciário de Bangu. Irmão, a soberba precede a ruína. E a gente vai dizer: olha que homem rico. Rico não, você é rico da graça de Deus. Você é muito mais rico do que ele. Você é muito mais próspero do que ele, porque você sabe para onde vai a tua alma se hoje Jesus vier te buscar. E a gente não sabe. A gente sabe que nós temos uma aliança com Deus. E a Bíblia diz que nós não temos que amar as coisas deste mundo, porque nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui como forasteiros. Engraçado que hoje os crentes querem acumular bens materiais. E a Bíblia diz lá em Tessalonicenses que muitos deles estavam vendendo todos os seus bens, porque eles estavam na expectativa de Jesus voltar a qualquer momento. Eu não estou dizendo, irmão, para você vender os seus bens.
e nem dizendo que você não pode adquirir bens materiais. Lute pela sua casa própria, queira ter o seu terreno, queira concluir a sua faculdade, queira terminar os seus estudos, queira casar, tenha os seus planos na prosperidade do Senhor. O que eu estou dizendo é que o seu coração não pode estar nos bens materiais. Você entendeu isso? Porque bem material, a ferrugem e a traça destrói. Mas aquilo que vem do Senhor permanece para todo sempre. O seu caráter não pode ser vendido por causa do dinheiro. A sua honestidade não pode ser vendida por causa do dinheiro. A sua dignidade não está à venda por causa do dinheiro, por causa da falsa prosperidade que é apresentada para as pessoas. Porque você tem uma aliança com Deus. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus diz, olha, você não pode servir a dois deuses. A Mamon, que é o Deus da riqueza, e a Deus, porque haja agradar um e já aborrecer outro. Então nós temos que escolher, colocar o nosso coração em Deus. Porque Ele sim tem muito mais para nos dar. E o povo com Deus é muito. Deus faz prosperar. Deus sempre abençoa. Já viu aquela pessoa que não tem a bênção de Deus? Ela pode até ganhar mais do que você, mas nada rende. Ganha não sei quantos mil, mas toda hora o carro quebra. Ai, Jesus. Toda hora é uma situação complicada, gasta dinheiro com remédio, gasta dinheiro com situação. Então, naquela verdade, o dinheiro dela é como um saquetel furado. Entra por um bolso e sai pelo outro. Parece um cano que vai puxando e levando tudo que você trabalhou durante todo o mês. E aí você fala, gente, meu dinheiro não rende. Por que isso não acontece? Desculpa tocar nisso, mas é importante. Porque as pessoas muitas vezes, como cristão, dizem, eu não tenho que dizimar. Porque dízimo é coisa do Velho Testamento. Irmão, o dízimo é falado no Novo Testamento também. Tem igrejas que aboliram o dízimo, enquanto a Bíblia diz que devemos trazer todo o dízimo e oferta à casa do Senhor para que haja mantimento na minha obra, diz o Senhor. Porque através do dízimo e oferta, que a obra do Senhor ela é equipada, que a obra do Senhor dá continuidade, que Deus te abençoa. E o dízimo aí tem um valor e um princípio espiritual muito grande. Hoje eu vou fazer aqui alguns meses, em outubro, eu faço 32 anos. E desde os meus 6 anos, quando eu confessei a Jesus, a minha mãe sempre me ensinou a dizimar. Como dizimava uma criança que não tem renda, que não trabalha? Porque a minha mãe me ensinava o princípio bíblico. Aí eu separar tudo aquilo que eu ganhava, 10%. Ganhou R$1, 10 centavos. Ganhei R$2, 20 centavos. Ganhei R$10 e assim por diante. Porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, que quando crescer não se desviará dele. A Bíblia diz, se você é fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então você vai passar pelas portas, como nós lemos em Isaías capítulo 62. As portas estão diante de ti, as janelas dos céus estão abertas para você, mas você precisa ser fiel ao mandamento do Senhor, que é dizimar e que é ofertar. Querido, dízimo é você devolver a Deus 10% daquilo que Deus já te deu, 90% Deus te deu, e Deus Ele pede para você devolver a Ele, porque Deus quer ver se seu coração está na riqueza ou não, se você serve a Mamon ou serve a Ele. É importante dizimar. Eu me lembro uma vez, eu estava estudando no meu 2º grau, e eu fiz uma prova para o CETUR, que é o Colégio Técnico da Universidade Rural, ali em Seropédica. Eu fiz a prova porque eu não tinha condições de pagar um colégio de 2º grau, meus pais estavam com dificuldade financeira, e eu não queria, não desprezando, estudar num colégio público lá perto de casa, que era muito ruim, e eu queria muito passar. Estava estudando em casa, e aí orando a Deus, eu falei, Senhor, eu sou dizimista, eu quero ver a diferença na minha vida, não jogando na cara de Deus nada, quem somos nós, né? Deus fala, o problema é seu, tu dizima, não quer dar, e a gente, Deus é Deus, dando ou não dando, é Deus. E eu orando a Deus ali na minha fé, fiz a prova, eram 60 vagas, eu passei na 56ª, quase que eu não entro,
mas eu entrei. Para a glória de Deus, porque eu era fiel no dízimo e oferta e o Senhor me abençoou, Deus me honrou, me colocou ali. Na minha faculdade foi a mesma coisa, não tinha condições de pagar a minha faculdade. Aí meu irmão me ligou, quase não falava com a gente, me ligou e falou assim: Ana Carla, vai ter ali uma promoção da FM um dia, isso lá em 2000, 2003, bem longe. E ele falou assim: vai lá e faz esse processo de seleção. Eu fiz. E eu não queria ser advogada, eu queria ser veterinária, olha isso. Eu queria ser veterinária, eu gosto de bichinho até hoje. Na minha casa tem 9 gatos. Eu já dou base, daqui a pouco jogo mais alguns na frente de casa. Não vou nem dar o endereço, senão os irmãos vão colocar lá, não vai ter jeito. Se botar ração também e castrar, já ajuda. Mas o russo, ele coloca todo mundo para correr, que é um gato forte que eu tenho, bravo. Nossa, só Jesus. Mas, exatamente isso, eu pensei que ia ser veterinária, a gente faz planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E aí quando eu me inscrevi só tinha educação física, literatura, pedagogia, direito. Eu falei: mas eu não gosto de nenhum desses. E a minha mãe é advogada, ela falou assim, uma atuante no momento, ela dizia assim: vai lá, você gosta de falar, de ler, de escrever, vai lá e faz direito. Se não gostar, depois você tranca. Aí fiz. E gostei, me identifiquei, Deus me abençoou, eu ganhei quase uma porcentagem de 100% na minha faculdade e Deus fez a sua obra. Porque Deus nos colocou e fez as suas promessas, porque Deus é fiel, irmãos. A gente pode não ter o dinheiro, mas Deus abre porta mesmo sem dinheiro. Deus cria oportunidade onde não tem, porque Deus é Deus na nossa vida. Diga para o irmão que está ao seu lado: você precisa confiar nas promessas de Deus. Então eu quero que você entenda que prosperidade é a favor da esperança. Jesus nos oferece a esperança e a vida em abundância. Essa semana passou ali na Profissão Repórter, na Rede Globo, a história de uma catadora de lixo. E aquela moça, não sei quem assistiu, alguém assistiu? Aquela moça levava o carrinho dela pesado, prendia o filho dela como se fosse com uma rede, para não ficar em casa sozinho. Tinha um cachorrinho do lado dela, e ela ali andava mais de 5 quilômetros, para muitas vezes conseguir no final do dia R$35. Mas com um sorriso nos lábios, com uma esperança de dias melhores e sabendo que o pão não ia faltar sobre a sua mesa. E aí ela passava pelos lugares, as pessoas já a conheciam, já a cumprimentavam. Inclusive na própria reportagem aparece uma senhora que era dona do comércio, que tinha passado por câncer. Ela raspou a cabeça também para ser solidária à senhora que havia enfrentado essa doença. E você vê aquela mulher com todo o dinheiro, tinha passado por uma doença que a outra está ali, uma necessidade, não passou. Então aquela mulher é um exemplo de prosperidade, porque ela tinha a favor dela a esperança, e ela acredita todos os dias que ela vai lutar, que ela vai vencer e que ela vai criar o seu filho de forma digna. Tem pessoas que abandonam seus filhos dizendo: não tenho dinheiro para cuidar de uma criança, já cuidei de 2, não tenho condições de cuidar de mais um. Quem cuida de 2, cuida de 3. Onde cabe 2, cabe 3. Porque a prosperidade do Senhor aumenta as coisas. Amém, queridos? Então eu vejo na vida dessa mulher um exemplo de prosperidade, que independente do quanto que ela ganha, da dificuldade que ela enfrenta para ganhar o seu pão diário, ela tem uma alegria, uma esperança de que dias melhores virão. Então nós precisamos aprender nessa noite, ou reafirmar nessa noite, que a bênção do Senhor é quem enriquece. Existe uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, que ele fala assim: o supérfluo dos ricos é a prosperidade dos pobres. As pessoas que muitas vezes têm muito dinheiro, não todas, que toda regra tem sua exceção, elas chegam a um patamar de superioridade, se acham acima do outro, e aí o troco do seu pão muitas vezes é a compra do mês para aquele que é pobre, que tem felicidade. O que Santo Agostinho quer dizer é que muitas vezes a pessoa é tão rica, tão soberba, que aquilo que para ela não tem valor, que é o supérfluo, o que sobra, é a prosperidade do pobre. É aquele que se contenta com o que sabe viver, com a alegria de viver.
Amém, queridos? O apóstolo Paulo, quando diz que nós não devemos conformar com este século, ele não diz no cunho financeiro, mas ele diz no cunho espiritual. Então eu quero que você entenda que o seguinte: se você tem o que Deus está te dando hoje, aprenda a viver com o que Deus está te dando hoje, para que Deus possa te preparar para você receber o melhor amanhã. Quando eu leio a Bíblia e vejo a vida de Salomão, a Bíblia diz que Salomão foi o rei mais rico deste mundo, e que não haverá nenhum com tamanha grandeza, nunca mais haverá. E diz a Bíblia que Deus chegou a Salomão e disse: olha, me pede o que quiseres. Salomão podia ter pedido mulheres, riquezas, bens materiais, mas Salomão pediu a Deus sabedoria. E depois que a sabedoria veio, a riqueza veio. Não adianta você ter riqueza e não ter sabedoria. Vai entrar por uma mão, vai sair pela outra. Vai entrar por uma porta, vai sair pela outra. Porque você não tem condições de administrar. O que falta muitas vezes na vida do crente, muitas vezes não é o dinheiro, não é o pão diário, mas é a falta de sabedoria de administrar aquilo que Deus está te dando hoje. É aquela coisa, botar a mão onde eu não alcanço, pegar 1000 empréstimos para nada, para poder satisfazer um ego imediato de consumismo, um capitalismo selvagem que nós vivemos. Porque a sociedade aponta, eu tenho que seguir a sociedade. Porque eu vi na televisão, tem que ser assim, que senão eu não me enquadro, eu não me igualitário àquele grupo social. Então, queridos, você precisa de sabedoria. Sabedoria para administrar aquilo que Deus tem te dado e aquilo que você vai receber. Se a gente não consegue, eu ouvi uma vez de um grande seminário sobre liderança e prosperidade, no qual o pastor dizia assim: você tem uma casa, quanto que você gasta de luz na sua casa? Aí ele dizia: gasto tanto. O que você tem de aparelho doméstico na tua casa? Ah, eu tenho um ar-condicionado, eu tenho uma televisão, eu tenho isso, isso e isso. Você consegue diminuir esse valor? Ah, vou tentar. Muitas vezes a pessoa não consegue, aumenta. Ou a pessoa não consegue administrar uma pouca coisa. Como é que vai administrar algo maior? Então ele dizia: se você não consegue administrar um ar-condicionado, como é que você vai administrar 50 ar-condicionados? Se você não consegue administrar a tua casa, como é que você vai administrar a igreja do Senhor? Se você não consegue administrar o teu quarto, arrumar o teu quarto, que é uma zona, como é que você vai cuidar do teu trabalho e das coisas do Senhor? Se você não consegue estudar para a palavra, como é que você vai estudar no secular? A gente tem que botar prioridade. Para Deus nos dar o melhor que nós queremos dele, nós temos que aprender a administrar aquilo que está na nossa mão hoje. E para isso nós precisamos de sabedoria. E a Bíblia diz: peça ao Pai das luzes que Ele vos dará sabedoria. Ele não recusa e nem lança em rosto. Porque quando Deus te der sabedoria, Deus vai te colocar no alto. Tem pessoas que pedem muitas bênçãos a Deus e ainda não recebeu, e questiona a Deus: Senhor, eu estou na igreja, eu clamo, eu vou todos os cultos, eu vou às campanhas, eu jejuo, eu subo a monte, eu oro, eu coloco o copo em frente do ventilador, em frente da televisão, e eu peço a Deus, eu recebo a unção. E por que eu não recebo a vitória? O tempo passa, a esperança vai se adiando, vai adoecendo o coração e as coisas não mudam. Porque você não pode perder o abençoador por causa da bênção que virá. Tem vezes que você não está preparado para receber a bênção. Até para receber a bênção você precisa ter preparação para conseguir administrar, para que isso seja prosperidade e não te afaste do caminho do Senhor. Eu me lembro de uma irmã na nossa igreja, ela pedia a Deus muito, muito, muito um casamento. Muito. O casamento veio, sou abençoada, casou. E a igreja, ela vai? Não mais nem para mim, e pelo que eu sei, para nenhum. A bênção a afastou de Deus, porque ela não tinha preparação para receber. E aquele casamento foi próspero? Está sendo próspero na vida dela? Não, porque aquilo que te afasta de Deus não é bom. É verdade.
Tudo aquilo que te afasta de Deus não vem de Deus. E muitas vezes vem até de Deus, mas a gente transforma a maldição, a bênção em maldição. Porque a gente não consegue separar as coisas. Porque nos falta sabedoria para lidar. E Deus quer que a gente tenha sabedoria. Aristóteles, um grande filósofo, ele diz: a sabedoria é um adorno na prosperidade e um refúgio na adversidade. O que é adorno? É aquilo que enfeita. A sabedoria é aquilo que enfeita a tua prosperidade, que faz ela ser boa na tua casa, que faz ela ser boa na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos. Eu quero que você abra a sua Bíblia, juntamente com a minha, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Diz assim: o apóstolo Paulo fala assim. Todos acharam, bem? Filipenses 4, 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentemente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você é próspero. Você recebeu hoje, e você vai sair daqui hoje com a unção da prosperidade sobre a tua vida. Acabou na tua vida aquilo de você começar e não conseguir terminar. Tudo aquilo que você começou, você vai terminar em nome de Jesus. Nós não somos pessoas de obras inacabadas. Comecei a faculdade, eu vou terminar. Eu comecei o curso, eu vou terminar. Eu comecei a escola de liderança, eu vou terminar. Eu comecei passando ali pelo sacerdócio, eu vou terminar. E aquilo que está parado na tua vida vai voltar a andar. As engrenagens da tua vida vão começar a se mexer, porque o óleo do Senhor está sendo derramado sobre ele. Você pode aplaudir o Senhor sobre isso? Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ele é fiel.